Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, ao período de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vamos iniciar esse momento com uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui na sua presença, por estarmos juntos, conectados, mesmo não fisicamente, mas espiritualmente. A Igreja de Deus se reúne para adorar ao Senhor. Amém. Vamos orar. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Graças te damos, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor para conosco, pelo Teu cuidado e pela oportunidade do ajuntamento solene, mesmo que não fisicamente, ó Deus, nos templos, mas estamos juntos, conectados espiritualmente, para louvar e adorar o nome do Senhor. Deus querido e Pai, nos conduz nesse momento, Senhor, nas leituras, no louvor, nas orações e também na mensagem da palavra de Deus. Ó Pai querido, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Que o Senhor abençoe o nosso coração e de todos aqueles que nos acompanham neste momento e se fazem presente, adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, nós te pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados e que derrame essas ricas bênçãos nas quais clamamos, ó Deus, tudo isso no santo nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos fazer agora, após a nossa oração, a leitura da palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Profeta menor, profeta Joel, capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura e os irmãos acompanharão a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Joel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Joel, capítulo 2, do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiantes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama em que brasa. Diante dele a terra é comum, o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vêm saltando pelos cumes dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso
e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe grandemente na sua palavra lida. Agora eu convido você a abrir o seu inário, lá o nosso novo cântico presbiteriano, no hino de número 17. Hino de número 17, que tem como título Deus seja louvado, louve conosco. Novo cântico, hino de número 17. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Que Deus continue nos abençoando no momento do louvor, há também a seguir o momento da leitura, para o momento de confissão e contrição. Os irmãos estarão nos acompanhando nessa leitura do Salmo 139, do verso 1 ao verso 7, para o momento de confissão e contrição ao Senhor. Abra sua Bíblia, Salmo 139, do verso 1 ao verso 7, e logo depois estaremos orando, oração de confissão ao Senhor, nosso Deus. Salmo 139, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Amém. Amém. Que o Senhor também nos abençoe profundamente na leitura da sua palavra. Vamos orar ao Senhor, curve a sua fronte e vamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros e falhas. Ó Deus eterno e todo-poderoso, bendito és, Senhor, entre todas as nações. Assim como a voz do profeta pôde declarar diante da presença do Senhor, Isaías dizendo: ai de mim,
clamor de quem ia perecer, porque estava diante do Senhor, que é santo, santo, santo. É diante desse Deus que nós encontramos nesse momento, que nós nos curvamos, Senhor, curvamos o nosso espírito, a nossa alma, colocamos a nossa razão por terra para buscar espiritualmente a Tua presença. Ó Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus, durante a nossa caminhada cristã, durante todos os dias em que cometemos falhas que desagradam ao Senhor, no uso dos nossos pensamentos, palavras e obras, assim como também na omissão das nossas ações para com fazer o bem. Pai querido, nós te pedimos que Tu tenhas compaixão do Teu povo, misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Tu que conheces o Teu povo e nos conhece profundamente, como acabamos de ler na Tua palavra. Tu que sabes sobre a nossa entrada e saída, sobre o nosso deitar e o nosso levantar. Nós te pedimos, ó Deus, que sonde o nosso coração e retire dele aquilo que não Te agrada, os erros cometidos contra o Senhor. Quando não guardamos a Tua lei, ou quando não Te buscamos também em oração ou na Tua palavra, as nossas omissões como crentes, como servos do Senhor, que deveriam estar na Tua presença, Senhor, todos os dias. Ó Pai, perdoa-nos as nossas falhas, perdoa-nos as nossas limitações. Sê propício a nós, ó Deus, nós Te rogamos essas ricas bênçãos de misericórdia, no santo nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, nós fizemos essa leitura da palavra de Deus e rogamos a Deus pela Sua graça, pela Sua compaixão, e certamente o Senhor derramará sobre nós a paz do Seu perdão para esse momento em que clamamos ao Senhor pelos nossos pecados. Agora eu peço que você abra sua Bíblia para o momento da mensagem da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e vamos refletir na palavra do Senhor nesse momento. Mateus capítulo 9, versículos do 35 e o 36. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículos do 35 ao 36. Mateus 9, 35, 36. Esse texto, nesses dois versos, esses dois versículos, serão a base para a nossa mensagem, a nossa reflexão dessa noite. Mas vamos ler até o 38, por favor. Eu quero fechar esse texto do 35 ao 38, mas vamos nos deter no versículo 35 e no versículo 36. Mas eu vou fazer a leitura do 35 ao 38. Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Rogamos mais uma vez ao Senhor, por meio da oração, a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, para a reflexão da sua palavra. Ó Deus, Pai bendito, nós te agradecemos em podermos ter o privilégio, Senhor, de poder ler a tua palavra e ouvir a tua voz por meio dela. Ilumina a nossa mente e o nosso coração. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para contemplarmos as maravilhas da tua lei. É o que rogamos, essas ricas bênçãos, no nome santo e poderoso de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.
Queridos irmãos, e todos aqueles que nos escutam nesse momento, nós fizemos a leitura do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, aí no versículo 35 a 38, querendo propriamente nos deter nos versículos 35 e 36, onde algumas palavras são extremamente importantes e uma delas assim se destaca para a nossa edificação como um caráter do nosso Deus, como um atributo do nosso Deus, como algo perfeitamente santo da parte do Senhor e que deve se tornar desejoso também da nossa parte ser igual ao Senhor nesses sentidos. O texto que foi lido aqui do Evangelho de Mateus diz que o Senhor percorria todas as cidades e povoados, está aí o versículo 35, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí o versículo 36 diz que via Jesus as multidões e ele se compadece delas, ou seja, ele tem compaixão delas. Algumas versões, alguma tradução que você possa ter, tem a palavra compaixão ou se compadeceu delas. Qual a causa dessa compaixão do Senhor Jesus Cristo? É porque elas estavam aflitas, ou seja, desgarradas. Também algumas versões traz a palavra desgarrada. E eu quero detalhar rapidamente esse texto nessas particularidades acerca da palavra desgarrada ou aflita, como está. Nós trazemos um significado mais profundo no entendimento de que essas ovelhas, essas pessoas para quem Jesus olha e tem compaixão, elas estavam desgarradas. No original ela traz um sentido de que elas estavam despedaçadas, esfoladas ou dilaceradas. Isso é o que nos traz o texto. No Novo Testamento, na língua grega, ela nos traz uma figura quanto a essa palavra, propriamente da própria ovelha, quando aqueles que conhecem já viram uma ovelha sendo tratada pelo seu cuidador e vai se fazer uso de sua lã, então ela é tosquiada. Então esse tosquiar dessa ovelha é a figura do Novo Testamento que nos traz para essa linguagem aflita ou desgarrada, ou seja, Jesus olha para aquelas pessoas como ovelhas tosquiadas, sem aquilo que as protege, completamente desprovidas para o frio, para o tempo, para a chuva, para ataque de animais. Então o Senhor as vê dilaceradas ou propriamente, como diz o Novo Testamento, tosquiadas. Mas ele a vê também, além de aflitas, por isso da sua compaixão, segundo diz aqui o texto, ele as vê exaustas. E essa exaustão, é interessante que ele diz que estão como ovelhas que não têm pastor. Olha que coisa interessante. Então, diante desse texto, sobre essa aflição que o Senhor olha para aquelas pessoas como ovelhas e se compadece delas e tem compaixão e as vê tosquiadas e também as vê exaustas como ovelhas que não têm pastor, nós vamos ver aqui essa noite e refletir nesse texto acerca do Cristo compassivo, do Cristo que tem compaixão e de como é necessário e é importante nós termos compaixão das pessoas. A palavra compaixão, nós podemos dizer que nos nossos dias ela está escassa, ela está como que rara nos nossos dias. Nós não temos visto pessoas tendo compaixão de outras. Até nós mesmos precisamos ter essa verdade no nosso coração da parte do Senhor Jesus. Assim como Ele teve compaixão, nós precisamos ter compaixão. E vamos entender o porquê da compaixão e por que é preciso ter compaixão e porque a necessidade é urgente das pessoas terem compaixão
para com outras pessoas. É emergente que a compaixão precisa ser exercitada nos nossos dias. E é interessante aqui no texto, onde eu já expliquei sobre a palavra desgarrada, ou em algumas traduções tem também a palavra errantes, né? Aquelas pessoas que parecem estar dispersas. Quando se fala em errante, se fala em dispersão, que não tem para onde ir. Claro, o Senhor Jesus Cristo também fala aqui acerca daquelas que não têm pastor, que não tem um orientador, que não tem um líder, que não tem um guia. Então, elas estão dispersas, elas estão sem direção. Mas eu quero chamar a sua atenção para a palavra desgarradas ou errantes, que aparece na atualizada, na versão atualizada de Almeida, por exemplo, em que a palavra ali, ela nos dá uma outra vertente, não apenas de uma dispersão, porque elas estão perdidas sem direção, mas elas estão dispersas e por isso elas se lançam ao chão, elas se prostram ao chão devido ao cansaço que sentia, ou seja, estando dispersas e andando por todos os lugares sem direção, elas se cansam, estão exaustas e aí elas se jogam ao chão, elas estão prostradas ao chão. Essa sensação é a das ovelhas. As pessoas a quem Jesus olhava e tinha compaixão e teve compaixão naquele momento. É a sensação das ovelhas, de também por parte de maus líderes, se sentem intimidadas e também oprimidas. E aí, por causa disso, o sentimento de desamparo se soma à prostração, ao cansaço. Como se dissessem, estamos cansados de ser mal lideradas, estamos cansadas de ter não um pastor, mas um ladrão, aquele que tosquia, que rouba a nossa pele, que toma de nós, que não se compadece, não tem compaixão de nós, mas ele quer apenas ganhar de nós o que podemos dar e se fartar, como eu faço lembrar lá do texto do profeta Ezequiel, no capítulo 34, onde Deus escreve todo o relato daqueles maus pastores e maus líderes que deixam essas ovelhas aflitas e desgarradas, dispersas e também exaustas no chão. Queridos irmãos, vivemos em um mundo onde a palavra compaixão, como eu disse no início, ela tem sido rara. E quando essa palavra é usada, a maioria das pessoas não tem ideia, muitas vezes, do seu significado ou do significado mais nobre dela. E muitos pensam em fraqueza. Quando pensam em pessoas compassivas, assim como vimos no texto de Jesus, a ideia de que essa pessoa é fraca e ela tem compaixão daquela outra. Ela tem um olhar mais brando, porque ela é tão frágil e tão fraca como aquele que precisa de compaixão. Na verdade, mostrar compaixão pelos outros é ter força de caráter e não ter fraqueza. E vivemos numa sociedade e em tempos com pouca expressão de compaixão. A maioria das pessoas coloca a si próprio e aos seus interesses acima de várias atitudes. E uma delas é a compaixão. A principal delas é a compaixão. O principal é o meu, o principal é o eu e não o outro, e não a necessidade do outro. Por isso, a compaixão é tão rara nos nossos dias. A triste realidade, queridos irmãos, hoje é a desumanização da humanidade. A humanidade parece muito mais ser e estar desumana do que propriamente compassiva à agonia do próximo, ao desejo de ajuda do outro, ou ter a empatia para com aquelas pessoas que sofrem e que passam extrema necessidade. Simplesmente, para muitos, não há importância do que acontece com os outros. A chamada falta de empatia que eu falei aqui. E o que significa de fato ter compaixão? Pesquisando no nosso dicionário, a definição que se tem para compaixão é de um sentimento piedoso para com a tragédia do outro,
acompanhado do desejo de minimizar, ter a participação espiritual na infelicidade alheia e que cria um impulso de ternura para com quem sofre. Mas na Bíblia tem um significado de compaixão é ser movido interiormente, desejar com terna misericórdia e piedade. Ou seja, refere-se aos sentimentos mais profundos possíveis, não apenas sentimentos abstratos ou sentimentos superficiais, ou aquele sentimento de se condoer-se e buscar ao outro que sofre e tentar socorrê-lo parcialmente. E depois da ajuda parcial, você se abstém, ou se afasta, se ausenta e tudo termina por ali. Mas na Bíblia o significado de compaixão tem esse significado mais profundo na alma. Refere-se a sentimentos muito mais profundos. E a frase aqui, movido com compaixão, por exemplo, significa ser movido nos órgãos internos. Olha a definição, como ela é muito mais profunda. Esse conceito aqui, dessa ideia do mover dos órgãos, do mover dos órgãos internos, nos dá a ideia da expressão moderna, quando alguém diz: olha, eu tive compaixão de fulana de tal, do fundo do meu coração. Ter a capacidade, irmãos, de compreender o estado emocional de outra pessoa é ter compaixão. E essa compaixão é ter a capacidade de mostrar piedade, mas não apenas de mostrar piedade numa parte prática e rápida, mas somar essa piedade ao desejo profundo de ajudar e estar ajudando. Os evangelhos nos falam de Jesus em sua grande compaixão pela humanidade. Nós vemos aqui que Jesus Cristo ficou profundamente comovido em seu interior, como diz o texto. É como se os órgãos, todos os órgãos dele, profundamente se mexessem em compaixão por aqueles que estavam aflitos e exaustos. O seu interior se mexe pelas necessidades daqueles que o acompanhavam, porque o texto diz que era uma multidão que seguia ao Senhor Jesus Cristo. O texto do Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 9, no versículo 36 que lemos, destaca a compaixão de Deus. Aqui está descrito o Cristo compassivo. O que deve então nos motivar a ser mais compassivos como ao Senhor? Essa é a pergunta que nos levará aos pontos que iremos descrever na reflexão da palavra de Deus essa noite. O que nos deve motivar a sermos mais compassivos como o Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero tratar aqui do assunto dizendo que essa motivação deve ser saber a origem da compaixão de Jesus. Em primeiro lugar, eu e você, todos nós devemos saber qual a origem da compaixão de Jesus. Onde é que surge essa compaixão? A compaixão do Senhor Jesus Cristo, a origem dela está na sua essência. Além das escrituras sagradas falarem sobre isso, a nossa confissão de fé de Westminster nos instrui quanto à natureza de Jesus Cristo, porque é nessa natureza que está a essência da compaixão, é que está a essência do Cristo que olhou para aquela multidão e teve compaixão dela. O capítulo 8, onde fala do Cristo, o mediador, na nossa confissão de fé, no segundo ponto, diz assim, definindo o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, e igual a Ele. Quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição
ou confusão. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Essa é a definição do segundo ponto da nossa confissão de fé, acerca de onde iremos conseguir ver e saber de onde vem a essência da compaixão do Senhor. A compaixão vem de sua própria natureza divina e da sua própria natureza na carne, como ele veio, como foi descrito aqui, claro, sem o envolvimento do sentimento humano de pecado, mas da natureza santa de Deus. Ali está a compaixão. No terceiro ponto da nossa confissão de fé, tratando ainda sobre esse evento da natureza, para sabermos da origem, da essência da compaixão no Senhor, está aqui descrita na nossa confissão de fé no terceiro ponto, quando diz: o Senhor Jesus, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente e incontaminado, e cheio de graça e de verdade, estivesse perfeitamente preparado para o exercício e para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que o exercesse. E assim, estamos vendo aqui com essas definições sobre a natureza do Deus Altíssimo, em contrapartida à sua natureza humana, que ele é verdadeiramente Deus e homem, e encarnou, e foi assim, e no seu coração, nos seus órgãos, se mexia, como é aqui o significado no Novo Testamento, para a palavra compaixão, de mover-se nas entranhas, tendo misericórdia do outro, do próximo. Esse foi o olhar natural para com aquelas pessoas pelo Senhor Jesus Cristo, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Então, nós, sabendo agora e vendo que a origem está na sua essência, essa deve ser a motivação para mim e para você, para termos a compaixão igualmente ao Senhor Jesus Cristo. E a motivação deve ser essa: saber a origem da compaixão dele, e a sua origem está descrita aqui na sua essência. Queridos, devemos ter cuidado em não comparar, claro, quando lemos esses textos, as nossas emoções com as de Deus ou do Cristo. Mesmo diante das referências aqui nas Escrituras sobre as suas emoções, nós devemos ter cuidado em não julgarmos essas emoções por meio do antropomorfismo, que é os sentimentos humanos, as emoções humanas sendo traduzidas para o próprio Deus, para que possamos vir a entender ao próprio Deus. Mas não temos que ter cuidado com isso. As emoções humanas são diferentes, as emoções de Deus são também diferentes. Então Cristo aqui reflete essas emoções divinas e humanas como mediador. Ele não está ali apenas como um ser humano, mas ele está ali como humano e como Deus. Ele chora. Essa é uma das emoções que captamos na sua palavra, quando do texto para com Lázaro, por exemplo. Ele chorou no túmulo de Lázaro, se entristeceu com a morte do seu querido amigo e com a própria realidade da morte, da qual ele sabia que tivemos como salário do pecado. Ele se entristeceu, mesmo sabendo que traria Lázaro dentre os mortos. Mas o Cristo, Deus homem, vindo em carne, como é descrito aqui, não está sobrecarregado da natureza caída. Jesus transcende todas as falhas e defeitos que marcam a nossa vida, a vida da humanidade. A sua compaixão, ela foi motivação para ensinar, para pregar e para curar. O seu coração, ele se comoveu por aqueles que estavam abandonados, se preocupando com as suas almas. Era o seu povo que estava ali. No meio de toda aquela multidão, era o seu povo que estava ali, como ovelhas sem pastor, tosquiadas,
exaustas, prostradas ao chão. Essa era a situação daquele povo. Essa é a visão que o texto nos passa para como servos, para como cristãos, tenhamos e venhamos a ter compaixão para com os outros. A similaridade é tão grande que o Senhor Jesus Cristo, nós bem sabemos que Ele foi capaz de sentir as nossas dores, por isso vindo em carne, por isso tendo a forma humana, por isso sendo humano Deus, mas sendo humano, como diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, no versículo 15, na sua primeira parte, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então o Senhor nos conhece. Além dele nos conhecer, nós precisamente precisamos conhecer e saber da origem da compaixão do Senhor, e essa compaixão está na sua essência, está no seu interior, está na sua divindade e está também na sua humanidade, que onde as duas naturezas se tornam uma. Ele nos ensina que precisamos ter compaixão. Sabendo a origem aqui da compaixão, nós devemos ter o desejo de ver homens e mulheres fora da escuridão espiritual para conhecerem a Cristo. Principalmente, além disso, irmãos, precisamos ser movidos de compaixão pelos outros, pelas suas necessidades, mas principalmente pela alma de cada um. O apóstolo Paulo, ele nos incentiva a isso lá, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, nos versículos de 1 a 5. Ele demonstra esse sentimento de compaixão profundo. Moisés também tem o mesmo sentimento por Israel, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 31 e 32. Tanto Paulo quanto Moisés sabiam da origem da compaixão. E nós, sabendo da origem da compaixão, precisamos, se não temos, desenvolver, ou se temos, colocar em prática a compaixão por outras pessoas. O que deve nos motivar a sermos mais compassivos como o Senhor. A primeira delas é saber a origem. E nós sabemos. A origem vem da própria essência do nosso Deus, como também da própria natureza humana, na qual Ele se fez carne e habitou entre nós, e conheceu, como segundo o autor aos Hebreus, todas as nossas necessidades. E por saber da nossa dor, da minha, da sua e da igreja, e de todos aqueles que padecem nesse mundo, Ele tem um olhar compassivo, Ele se compadece para com as pessoas. O segundo ponto que deve nos motivar, irmãos, a sermos mais compassivos, para, assim como o Senhor, ter o mesmo sentimento, é a motivação, é saber o objetivo da compaixão de Jesus. Sabemos a sua origem. Agora, saber o objetivo da compaixão de Jesus. Qual o objetivo dela? A interpretação desse texto do capítulo 9, do versículo 36, segundo João Calvino, ele diz que essa passagem, ela se refere aos eleitos de Deus. Claro, mas isso não impede de ouvirmos a voz de Cristo declarando, conforme o versículo 36, na parte B, de que também, não havendo trabalhadores nem pastores, é o texto que vem depois, aquelas ovelhas estavam cansadas e desgarradas porque não tinham um aprisco, ou o aprisco de Deus. Ou seja, em outras palavras, não tinham a doutrina do Evangelho, não tinha a palavra de Deus e o cuidado daqueles que ensinam a palavra de Deus verdadeiramente com simplicidade e com pureza. Elas precisavam e precisam hoje da doutrina do Evangelho para se abrigarem, assim como tiveram a necessidade desse aprisco. O Senhor então se moveu de compaixão por Ele ser o servo fiel do Deus Pai, que concede a salvação ao seu povo. Mesmo depois de subir ao céu, não deixou de cuidar da sua igreja. Um dos objetivos de sua compaixão, queridos irmãos, é alimentar os famintos. Esse é o segundo ponto que estamos vendo sobre o objetivo da compaixão. E lá em Mateus capítulo 15, versículo 32, diz o texto:
E chamando Jesus aos discípulos, disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Veja, esse é um dos objetivos do Senhor Jesus Cristo quanto à sua compaixão, é alimentar aqueles que têm fome, mas não apenas no sentido material do alimento daqueles que andavam atrás de Jesus, caminhando por onde ele andava, ouvindo as suas mensagens, as suas pregações, mas como aplicação para a nossa vida é preciso o alimento espiritual. Certamente nós devemos entender esse texto no sentido do espiritual, porque o alimento material ele passa. Você come um pão agora pela manhã, à tarde você tem fome novamente. Você come o pão à tarde e agora à noite você tem fome novamente. Então, o alimento espiritual, assim como o próprio Jesus se declarou lá em João 6, no versículo 41, como sendo o pão do céu, é a compaixão que ele tem para se dar, para ser alimento eterno e espiritual e aquele tipo de alimento do qual não se terá fome novamente. E ele se declara ainda, lá no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 48, que ele é o pão da vida. Eis aqui o alimento espiritual mais importante do que o alimento material. Você indo evangelizar, você não pode evangelizar apenas com um alimento material. Você não pode apenas suprir aquele necessitado com a sua compaixão por meio do pão em que ele tornará a ter fome novamente. Mas você precisa dar o alimento espiritual. Assim como o Senhor Jesus Cristo deu àquela mulher samaritana a água, declarando ele que se ela tomasse, ela jamais teria sede. Ela tornaria a ter sede. E a água era ele. E o pão aqui, o alimento, também é ele. Esse é um dos objetivos de sua compaixão, alimentar os famintos, não apenas materialmente, mas principalmente espiritualmente. Um outro objetivo é se compadecer das ovelhas angustiadas e restaurar seus corações, como diz Marcos capítulo 16, no versículo 7. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Essa é a passagem da ressurreição de Jesus, quando as 3 mulheres estão indo ao túmulo e encontram um jovem sentado em cima da pedra que havera sido removida. E lá ele diz para elas: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia, que lá o vereis, como ele disse. Esse é um dos objetivos, se compadecer de ovelhas angustiadas. E os discípulos estavam angustiados por causa da sexta-feira triste e lamentável da crucificação de Jesus. Mas o domingo traz essa palavra de renovação, essa palavra de força, essa palavra de compaixão por parte dos discípulos que a iam receber. Quando Jesus ressuscitou, envia essa palavra a Pedro e a tantos outros. E Pedro, então, que nós nos lembramos que o tinha negado 3 vezes, como diz o Mateus, capítulo 28, no versículo 20. A angústia ali, devido à solidão, seria substituída agora pela sua maravilhosa presença por toda a eternidade, onde Jesus disse e diz a mim e a você: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é um dos objetivos. Há mais um objetivo de sua compaixão, também é sarar os doentes, como ele diz lá em Mateus capítulo 14, no versículo 14. Muito mais do que a cura física é a cura espiritual. É mais importante curar espiritualmente do que o corpo. Marcos capítulo 2, dos versos 9 a 10. Qual é o mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais, diz o Senhor, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te e anda. Mas antes, o principal é os pecados dele serem perdoados. Essa é a parte que vem da grande autoridade do Senhor Jesus Cristo, que eu e você não pode fazer. Nós não podemos perdoar pecados, mesmo com toda a compaixão que temos, mas se aplicarmos essa compaixão em sarar esses doentes,
o princípio será da cura espiritual muito mais do que a cura física. O nosso objetivo como discípulos, irmãos e ovelhas de Cristo aqui com esse texto é proclamar o Evangelho, apresentando aquele que perdoa pecados. Um dos objetivos mais é sua compaixão por aqueles que sofrem. Lá em Lucas capítulo 7, de 11 a 13, diz assim o texto: dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, e eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ela, e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Olha aqui a compaixão do Senhor. E lhe disse: não chores. Mas o não chores parece para nós aqui limitadamente apenas uma palavra de alento, um abraço, uma mão nas costas e só isso. Mas não é apenas isso. É preciso anunciar sobre aquele que se compadece das nossas lágrimas por causa do sofrimento. Porque os que choram, segundo Mateus 5,4, serão eternamente consolados. Ou serão de fato apenas consolados de uma vez por toda a eternidade. O objetivo da compaixão é também pelos que sofrem. E o Senhor viu o sofrimento daquela mulher. Não só um sofrimento da perda de um ente querido, mas também no seu interior, no seu coração, e era preciso que ela fosse consolada na sua alma, no seu coração. Um outro objetivo é sua compaixão por aqueles que o procuram. Marcos capítulo 10, no versículo 17, diz o texto: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Está aqui descrito compaixão pelos aflitos, que buscam a Deus, por aqueles que buscam ao Senhor. Claro que se nós continuarmos a ler o texto desse relato aqui de Marcos 10, nós vamos ver que esse jovem não fica com o Senhor, ele não caminha com o Senhor. O Senhor vai o confrontar por meio do primeiro mandamento, quando ele diz a ele que ele é rico, ele é abastado, e o Senhor sabe disso, e que ele deixa as suas riquezas para o seguir, e ele se entristece, e ele vai embora, e ele não segue ao Senhor. Mas o princípio é de ter compaixão por aqueles que procuram ao Senhor, por aqueles que correm e diz para você: olha, ajuda-me com uma palavra, porque eu estou aflito, eu estou desgarrado, eu estou perdido. Ajuda-me, porque o sofrimento é muito grande no meu coração há muito tempo. E aí você leva a palavra de Deus, aquele que pode salvar essa vida. Compaixão pelos aflitos. Levar compaixão para aqueles que buscam ao Senhor. E Jesus foi capaz de se compadecer dos diferentes tipos de pessoas em diferentes situações. E por quê? Mesmo sabendo das falhas de cada um, nada evitou sua compaixão e expressão de amor para com cada um deles. O Senhor vê as necessidades mais profundas do ser humano. Se não conseguimos ver o coração e da mesma maneira como que Deus enxerga as coisas, mas devemos e precisamos exercitar a compaixão para aqueles que procuram ao Senhor e apresentar Deus a eles, para que eles assim ajoelhem-se diante de Deus, se curvem e perguntem: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Certamente o Senhor vai lhe declarar de que ele não precisa fazer nada, no sentido de que ele não precisará de obras ou fazer obras preciosas para poder ter a sua salvação, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já fez isso na cruz do Calvário. Mas gosto de me lembrar da palavra de João Batista nas suas pregações: arrepende-te, arrependa-se, crede em Cristo e crede no Evangelho. É preciso, irmãos, lembrar os objetivos de Jesus antes mesmo de expressar compaixão por aqueles que precisam. É preciso estar antenado e sabendo e ter visto a essência dessa compaixão, de onde vem a sua origem, do Senhor Jesus Cristo. E para ter essa compaixão pelos outros, nós precisamos ter objetivos, assim como o Senhor Jesus Cristo teve aqui e nos expressa na sua palavra. O que ainda, irmãos, nos deve motivar a sermos mais compassivos como o Senhor. É o que o terceiro e último ponto vai nos trazer. A motivação deve ser
exercitar a compaixão de Jesus. Por que não a nossa? Porque a nossa é falha, porque a nossa é limitada, porque a nossa é cheia de ranhuras, ela não tem sustentação, ela não é perfeita, ela não é santa, ela não tem um olhar profundo, ela não enxerga o coração. Essa é a grande diferença. Mas mesmo assim nós precisamos exercer, ter essa motivação de sermos compassivos como o Senhor e exercitar a compaixão dele. Preste bem atenção nesse terceiro e último ponto. Jesus usou duas ilustrações para nos ensinar a necessidade de exercer a compaixão. A primeira delas, lá na parábola do bom samaritano, se você ler lá Lucas 10, de 30 a 37, você vai ver lá o exercício da compaixão, e isto visto pelos olhos do Senhor Jesus Cristo. Daquele que teve um cuidado o tempo inteiro, tanto em levar aquele que havia sido assaltado e estava espancado no meio do caminho a um local para deixá-lo lá abastecido de tudo aquilo que ele precisava, mas não apenas o texto termina ali com o samaritano dizendo, olha, o que ele precisar, tá ok, sirva ele, tudo bem, e ele vai embora. Ele pensa na volta. Ele pensa em rever aquele que ele está cuidando, não que apenas ele cuidou no início, mas que ele não apenas teve compaixão no primeiro momento, mas que ele continua tendo compaixão o tempo inteiro e tendo cuidado com aquela pessoa o tempo inteiro. Uma outra ilustração aqui que o Senhor Jesus nos deu foi a do filho pródigo, lá em Lucas 15, de 11 a 24. Essa é a intenção do Senhor Jesus, nos mostrar a compaixão de um pai que vê um filho perdido, que leva todas as suas coisas, sai pelo mundo e depois volta sem nada, arrependido, e mesmo assim o pai move suas entranhas ao ver o seu filho longe e não espera nele chegar perto, já sai correndo ao seu encontro. Esse é o sentimento de compaixão. Esse é o sentido mais profundo. É exercitar a compaixão do próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente faz isso e consegue isso baseados na sua palavra. Quero contar aos irmãos, certo homem foi pedir um empréstimo a um amigo. E esse amigo, não emprestando de imediato, lhe fez uma oferta muito incomum, muito diferente. Dialogando com ele, disse: olha, eu tenho um olho de verdade e o outro é de vidro. Se você me disser qual é o verdadeiro, eu lhe empresto o dinheiro. E o homem olhou por um momento e depois disse: o seu olho bom é o seu olho esquerdo. E o amigo ficou um pouco surpreso, porque eles eram tão semelhantes, mas tão iguais, que ele fica assustado e impressionado com a resposta daquele que veio lhe pedir o empréstimo. E disse: é isso mesmo. Como você soube? E o homem disse: eu percebi nesse olho um traço de compaixão. Então, queridos irmãos, precisamos exercitar a compaixão do Senhor Jesus Cristo. Aquela que ele se expressa para nós aqui na sua palavra. Mesmo, queridos irmãos, que depois da desobediência de Adão, a nossa natureza tenha perdido a compaixão, não pode agora ser a característica da nossa nova natureza em Cristo. Porque quando o coração é regenerado por Deus, a nova criatura recebe todas as ferramentas necessárias para exercitar a compaixão para com os outros. Olha o que diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando somos compassivos com o próximo, não iremos esperar pedidos de misericórdia, pedidos de ajuda. Seremos de pronto movidos de compaixão por causa de Jesus. O exercício da compaixão nos fará ver as pessoas como Jesus as via, olhando profundamente e fazendo com que as nossas entranhas se movam, assim como diz o texto. Queridos irmãos, eu quero concluir dizendo que a compaixão é a essência da nossa regra de ouro. E essa regra de ouro, eu digo a vocês em Mateus capítulo 7, versículo 12, onde o texto diz: tudo quanto, pois, quereis
que os homens vos façam, assim vós também fazeis a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Qual o grau de envolvimento do nosso coração em mostrar compaixão pelos outros? Qual o grau de compaixão do seu coração? Essa é a vontade de Deus para todos que usam de compaixão, o que Paulo diz em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Queridos irmãos, fazendo assim, o mundo verá que de fato somos filhos de Deus, não só mostrando o amor, mas mostrando a compaixão, como Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e essas que foram criadas por Deus para que andássemos nelas, e essas obras irão glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, queridos, lembre-se, compaixão não é sentir apenas pena de alguém. Compaixão é um desejo de ser Cristo para outra pessoa. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde e nos leve a termos a mesma compaixão que Ele, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar, fazer a oração final com você. Por favor, curve a sua fronte juntamente comigo e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela Tua palavra, por este momento de culto, por adorar e louvar ao Senhor, pelo Senhor ter escutado as nossas orações, pela compaixão que o Senhor tem conosco, tem com Tua igreja, pelo olhar compassivo, do mover de suas entranhas, do seu coração, a ter compaixão por aqueles que são perdidos e que precisam da Tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos mova a compaixão, vindo de sua essência para o nosso coração, para que tenhamos a mesma visão do Cristo para com os outros, para com aquele o nosso próximo, para com aqueles que precisam e necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia. Nos dá uma semana de aprendizado da Tua compaixão e de exercício dela, Senhor. Nós te agradecemos a semana que passou, o alimento, o pão de cada dia, o trabalho. Te agradecemos pela vida de todos os amados irmãos e amigos e parentes, familiares, a quem o Senhor tem dado vida, concedido o milagre da vida. Nos ajuda a iniciarmos uma semana, ó Deus, mais uma vez na Tua presença e com um olhar compassivo para com o nosso próximo. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus é o que nós te oramos e somos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, eu quero, rapidamente, antes de falar das pessoas aqui, agradecer. Vamos impetrar a bênção apostólica e logo depois eu estarei agradecendo aqui rapidamente, nós temos pouco tempo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja com todos vós, com a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, eu quero agradecer aqui às pessoas que nos acompanharam no Instagram, Rosângela, Vandete, talvez não dê tempo. Eu vou escrever o agradecimento a todos, eu vou agradecer porque não vai dar tempo, nós estamos com um tempo curto aqui, certamente vai cair. Mas eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui no Instagram e no Facebook. Mais uma vez não conseguimos ver o nome de todos que estão lá no Facebook, nós vamos agradecer. Faço questão de depois agradecer aqui pessoalmente, colocando uma mensagem. Boa semana a todos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e derrame graça e misericórdia sobre vós. Amém.